Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Eu quero tratar aqui de um assunto já trazido pelo vereador Bandeira, por diversos vereadores, pela imprensa local, que é as demandas do governo do Estado, especialmente em relação ao trevo da Fazenda Souza, os buracos na RS-122, na altura de Farroupilha, especialmente. E queria aqui dar publicidade a um movimento que o deputado estadual Pepe Vargas fez, inclusive junto ao nosso presidente da casa, em que requereu uma audiência com o secretário dos Transportes, Juvir Costela. E a ideia é que não só o deputado Pepe Vargas, mas também os dois deputados da base do governo Leite, o deputado Neri e o deputado Búrigo, possam, obviamente, se somar à nossa casa, institucionalmente, porque entendo que é uma demanda que contempla e unifica a todos. E há que se fazer também um movimento no sentido de que o empresariado, a SIC, CDL, Sindilojas, as forças vivas da nossa comunidade possam se somar nesse pleito. Porque essa reportagem que saiu na segunda-feira, consequência do ato promovido no domingo, em que uma certa expectativa ficou canalizada na Câmara de Vereadores, além de demonstrar um apelo da nossa comunidade, também revela que nesse momento nós temos um poder executivo municipal omisso. Porque o prefeito Daniel Guerra, assim como é amigo de primeira hora do presidente eleito Bolsonaro, também é amigo de primeira hora do governador eleito Eduardo Leite. Então nós temos o prefeito que compõe a base do governador, temos 2 deputados estaduais e nós temos uma demanda na nossa cidade que a gente ouve a comunidade, mas efetivamente qual retorno nós podemos dar? Quem efetivamente pode resolver? O governo do Estado, mais especificamente o secretário estadual dos Transportes. Então a ideia sugerida é essa. O deputado estadual Pepe fez esse pleito. Nosso presidente da casa está se somando. E o dia que tiver essa audiência, seria interessante que o maior número de vereadores, empresários, lideranças locais pudessem ir. E lamento muito que nesse momento falte essa liderança do Executivo Municipal, que deveria, inclusive, liderar esse movimento. Passados 2 anos em que o prefeito se negava a dialogar com o seu criador, o então governador Sartori, uma briga de beleza ali do prefeito, que não queria reconhecer quem criou ele, enfim, aquela disputa política. Então eu imagino que passou aquele tempo onde o município não conversava com o governo do Estado. E eu lamento muito, e aqui eu não quero fazer disputa política, mas apenas fazer o registro, que paradoxalmente nós tivemos um governador de Caxias do Sul, e foi o governo que menos fez para Caxias e para nossas estradas. Teve uma recuperação da Rota do Sol, que é um cronograma de obras que já estava previsto e captado recurso ainda no governo Tarso. Se a gente sair agora ali fora, ou mesmo aqui na casa, perguntar qual a obra do governador Sartori para Caxias do Sul, imagino que as pessoas vão ter muita dificuldade de sinalizar uma obra. Não estou pedindo 2, 3 obras ou um grande gesto para Caxias do Sul. Inclusive os repasses para os hospitais faltaram na gestão Sartori. E eu apenas... Por que eu estou pontuando isso? Para fazer alguma disputa com o passado? Não. Não se trata disso. Para dizer que Caxias do Sul não pode mais se conformar com o atual governo, com os gestos feitos no governo passado que não existiram. Então nós não podemos nos contentar com o governo do Estado que apenas diz que há uma crise financeira e os problemas vão se avolumando. Caxias do Sul é uma região metropolitana, inclusive isso instituído em lei. Caxias do Sul e Porto Alegre, Caxias do Sul e Bento são polos que precisam ser ligados. E quando a gente vê a estrada, principalmente ali na altura de Farroupilha, com aqueles buracos, é inadmissível. Nós estamos falando do comércio, da indústria, das pessoas que circulam, que se movimentam, que trabalham em outras cidades.
Então, realmente é uma situação que ela chegou no limite e o ar a ser implementado agora é uma cobrança veemente da nossa comunidade. Não dá mais para se admitir qualquer adiamento em relação a isso. Permite a parte, vereador Rodrigo. E principalmente, obviamente, no trevo aqui de Fazenda Souza, que vereadores se sucederam nessa tribuna ao longo dos últimos tempos cobrando iniciativas. E quero dizer que eu sempre me senti muito contemplado pela luta de Vossas Excelências, que fizeram essa luta mais pontual, mais específica em relação ao trevo. Mas chegou uma hora, eu acho que a comunidade tem que se unificar, tem que se erguer, lutar e exigir. Acho que a palavra de ordem é essa. Exigir que essa situação seja resolvida. Vereador Bandeira, vereador Toigo e vereadora Gladys. Vereador Beltrão, obrigado pela parte. Parabenizar você por levantar novamente esse assunto, que é um assunto importante, sim. E quero parabenizar também o seu deputado, Pepe Vargas, do PT, que também está nessa pauta junto, levantando essa questão precária que nós temos aí na entrada da Fazenda Souza, dessa rotatória. Lamentável, uma vergonha, podemos assim dizer. Então, parabenizar, sim, o nosso deputado Pepe, estar na frente também dessa pauta, além de outros deputados, pelo qual também está entrando em contato para agilizar para terminar essa obra. Então, e quando você fala aqui em governador, Beltrão, ontem mesmo eu estava conversando com a minha equipe e outras pessoas envolvidas mais próximas do nosso governador Leite, e eu fico agitado quando falo nessa questão, porque o nosso partido, eu votei no Leite. Mas muitas vezes tu tem que escutar, é difícil tu entrar em contato com o governador. Tem que atender do secretário, mas o secretário muitas vezes, por sua vez, também é difícil muitas vezes ter o contato. Então, o que adianta? Hoje nós temos que botar na cabeça, vereador Betão, tu votou numa pessoa, ele tem que dar uma atenção, ele tem que vir. Uma obra pequena não vem, mas tem que vir sim, tem que dar atenção. Como é que vai vir pegar o voto dele, tá aí? Então, não é uma crítica, mas temos que começar a abrir os olhos e pontuar. Vai ajudar ou não? Quando na hora de nós votarmos e apoiar esse nosso governador Leite do partido. Dessa coligação. Então é isso, nós temos que pegar pesado, sim, eles têm que dar uma atenção e parabenizar novamente essa questão do nosso deputado Pepe estar envolvido e que, quem sabe, com essa articulação, ele venha ver essa obra, que é lamentável, é uma vergonha do jeito que está, que vai ocorrer mais, a gente não quer aqui julgar, mas mais acidente daqui a pouco poderá ocorrer. Toda semana está ocorrendo um acidente. Esperamos que não dê mais morte. Obrigado, vereador. Ok, obrigado, vereador Bandeira. Vereador Toigo. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Lhe cumprimento pelo assunto, extremamente importante hoje, a questão da logística em nosso município, né? Falamos com muitas autoridades, empresários nesse setor, notadamente empresários ligados à empresa Marco Polo e a Randon, e a gente percebe as carências que temos hoje, principalmente no que tange a nossa RS 122 e a nossa Rota do Sol. Nós percebemos o quanto precisaria de uma atenção, inicialmente algo emergencial, como um programa de uma manutenção dessas rodovias com tapa-buracos, alguma coisa feita de forma qualificada. Mas eu entendo, vereador Rodrigo, que nós não vamos escapar, de um processo de concessão desses trechos. O próprio governador Sartori, quando apresentou essa medida na Assembleia, o próprio PDT, para aprovar a matéria, colocou uma emenda de que, se fizer a concessão de determinado trecho em uma cidade, a comunidade deve ser consultada para que se elenque as obras viárias e obras de arte necessárias, porque não adianta nós concedermos, como foi o modelo de pedagiamento do Brito, e simplesmente pintura e roçada. Não, nós precisamos de duplicação da via, terceira pista, socorro, guincho, sinalização adequada, que é o que precisa. Vamos falar especificamente da RS-122. Hoje, um ônibus para descer até Porto Alegre desce a 30, 40 por hora. Nós precisamos duplicar essa via, mas para isso entendo que nós vamos precisar de um processo de concessão a longo prazo, tarifa módica, para que as obras aconteçam e a infraestrutura de mobilidade e de logística venha atender os interesses econômicos da nossa região. De resto, entendo que os 3 deputados têm condições de alavancar isso com o setor produtivo, para que essas obras realmente
venham a acontecer. Meus cumprimentos. Senhor presidente, eu vou pedir uma declaração de líder para continuar o debate. Vereadora Gladys, por gentileza. Vereador Rodrigo, muito obrigado pela parte. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós podemos citar, então, esses dois locais, a entrada da Forqueta, ali o retorno, que ficou totalmente péssimo para as pessoas, para os moradores da Forqueta. Lá em Fazenda Souza é um perigo, porque eu estive lá e também ficamos perdidos para ver como faríamos. E quero dizer para os senhores e senhoras que agora com a van e ali na entrada do Risso, o Dyer autorizou um projeto, mas nem pensar que foi um engenheiro que aprovou aquilo. Isso não existe. Se a pessoa que aprovou aquilo é engenheiro, eu também sou. Eles colocaram ali, alargaram centímetros, o metro. Isso não existe. São verdadeiros, vereador, engenheiros de cadeira. Eles não saem do local, eles não vão no local, eles não conhecem a realidade. Tem que acabar isso. Tem que pressionar mais do que pressionou o vereador Bandeira. É cansativo. Não é possível, vereador. E o senhor traz muito bem esse assunto, porque as pessoas estão cansadas de pedir, de mostrar e não serem atendidas. Me perdoe, mas o DAI faz um péssimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Tomé. Vereador, eu concordo contigo. Acho que o nosso governador, até meu amigo, né, mas para Caxias do Sul, né, não trouxe novidade nenhuma, né, a não ser dizer que não tinha dinheiro, né. Isso a gente percebeu que nossa Caxias do Sul ficou muito distante, tá? Então concordo plenamente contigo nesse sentido. E na questão lá de Fazenda Souza, a gente sabe que no paliativo dos paliativos que existiu até hoje, eu acho que talvez o poder público municipal também teria que participar dessa questão, e eu vejo assim que uma maneira paliativa, dos paliativos que existiu até agora, né, eu acho que é uma sinaleira, né? Então eu acho que o município também devia participar. Eu acho que seria muito importante e eu acho que amenizaria bastante, onde que se comenta ali que houve aumento de 150% dos acidentes naquele local, né? Então não podemos continuar. Eu estava falando ontem lá com quem liderou o movimento lá em Fazenda Souza também, né? Ele estava me dizendo, né, que os caras estão preocupados, né? Porque são os familiares, são as pessoas do nosso dia a dia ali que vivem ali e que sofrem esses acidentes, né? Então, a gente pede que o Poder Municipal de Caxias do Sul também faça a frente dele, né? Faça parte dele, né? Pelo menos, eu acho que uma sinaleira ali comportaria muito bem e certamente daria resultado. Obrigado, vereador Tomé. Vereador Ues. Obrigado, vereador Beltrão, parabenizar. Enfim, acredito que só assim mesmo a gente avança. Eu ando muito até os últimos anos para o lado do Passo Fundo. Ali aquela estrada foi toda recapeada. E quando a gente volta ou sai daqui, eu acredito, o nosso governador sempre foi meu amigo, mas se esqueceu de fazer o dever de casa, que é aqui. Aquela entrada da Forqueta ali, olha, para mim não coincide com a realidade. E ontem, no final da tarde, estava num ambiente, mais de 20 pessoas, e um cidadão aposentado da Polícia Rodoviária Federal, Luiz. Eu tenho uma novidade para ti. O que é, seu Luiz? Aquele trevo de Fazenda Souza ficou pior. Um aposentado da Polícia Rodoviária Federal. Daí eu falei de todo o trabalho, e quando eu falei da sinaleira, que desde o ano passado que eu venho cobrando, ele achou como o ponto mais positivo. A possibilidade seria um viaduto, passar por baixo, mas enquanto isso... Então é muito ruim, a todo momento, ouvir isso. Esse cidadão, quando você... Enfim, falou para mim, parece que é a gente que tem que resolver isso, e a gente tem que cobrar. Mas com o envolvimento dos deputados, eu acredito que se deve avançar.
é uma pouca vergonha, uma obrinha daquelas ali ter que brigar tanto. Eu acho que estamos muito abaixo do que é a realidade, do que nós precisamos aqui em Caxias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Luiz. Vereador Frisso. É rápido, vereador Rodrigo. O governo Leite está anunciando, estava nos jornais ontem, de que vai encaminhar um processo de desidratação da EGR, né? Empresa Gaúcha de Rodovias. Então esse governo começa muito mal, né? Porque devia extinguir o DAER, né? Não a EGR. A EGR pelo menos está trabalhando, está funcionando, desce pela São Vendelino, a estrada está boa, bem sinalizada, tá? Cuidada. Lá em Santa Cruz chegaram a fazer um viaduto, a EGR fez um viaduto, tá? Então, existe uma estratégia, né, a nível de governo, e por isso que também optei em não permanecer no governo, contrária, né, a essa proposta que vai ser tocada pelo governo Leite, de concessões e pedágios, né, a 3x4 em todo o estado, né, quando tem uma empresa que coloca na rua, no asfalto, ali no trecho, 70% do que arrecada. E gasta 30% com a sua estrutura administrativa. E com as privatizações, com as novas concessões, vai inverter de novo, né? O mesmo problema da época do Brito, né? Vai gastar 30% nas obras e 70% vai ser acumulado pelas empresas concessionárias. Então, o DAER não tem solução, vereador Rodrigo Beltrão. O DAER é um monstrengo, né, que já devia ter sido extinto há muito tempo, né? Ali são jogos de interesses, né? Pessoas que servem a dois senhores, né? Servem o senhor de dentro e o senhor de fora, né? No governo Sartori, o escritório de projetos fez um levantamento do DAER. O DAER era uma casa de Irene, né? Todo mundo chega, todo mundo se coça lá dentro, né? Tinha denúncia, vereador Rodrigo Beltrão, de os familiares dos servidores tinham cozinhas próprias dentro do DAER. Os familiares iam lá almoçar lá dentro, né? Então é uma coisa assim que a gente... a casa da mãe Joana mesmo, vereador Wes. Então... lhe cumprimento, eu acho que uma solução para um problema, vereador Tomé, que é tão simples, né? Jogar uma sinaleira. A nossa assessoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano entrou em contato com o secretário Cristiano e nos foi passado de que o secretário Cristiano, inclusive, teria proposto, tomara que seja verdade, a colocação de uma sinaleira lá e o DAER é que está trancando. O DAER que está trancando. Então, a reunião de amanhã às 2h vai trabalhar nessa lógica aí de tentar dar um encaminhamento, né, para um conjunto de sinaleiras lá em Fazenda Souza. Obrigado, vereador. Certo, eu agradeço, vereador Frisso. Vereador Alberto. Vereador Beltrão, sobre o trevo de Fazenda Souza, é bom lembrar que a comunidade de Fazenda Souza, na época do governo anterior, ela tinha plena convicção de que o governador Sartori faria aquele trevo. Plena convicção. E isso era certo. Inclusive, participei de toda a festa, de toda a homenagem daquele evento da beatificação do Padre João Esquiavo, e havia plena convicção das lideranças de lá. Então, ele talvez tenha que bater na porta do gabinete do deputado Búrigo, que teve a caneta, que teve o papel para fazer algumas ações e não fez. Então, me surpreende, inclusive, que o deputado Búrigo também caminhe pelo Cristóvão de Mendoza, porque tiveram 4 anos para fazer reformas nas escolas, nos trevos, e havia plena confiança. E outra pergunta que eu deixo, já conversou o governo Eduardo Leite? Porque não tem secretário de Desenvolvimento Econômico, a não ser que ele tenha indicado, eu não sei. Eu fui contra o PSB permanecer, por causa de alguns, aí estar nesse governo. O PSDB do governador Eduardo Leite fez parte do governo Sartori. Fez parte, não é um governo novo, fez parte do governo Sartori e abandonou na reta final para lançar um candidato. É justo, é da política, mas conhecem os problemas. Então, estamos aguardando a indicação de um secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado. Eu não sei se foi indicado, porque o cara que assumiu desistiu, voltou, havia polêmica. Então, nós estamos quase em abril e talvez nós não tenhamos um secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, minha pergunta é, começou o governo Eduardo Leite? Essa é a minha pergunta. Vereador Kiko. Vereador, eu vou bem onde o vereador Eloy Friso falou, o DAER tem que ser extinto. Eu já marquei reuniões no DAER com os diretores, cheguei lá,
Ele fazia 10 minutos, tinha saído para não receber. Fui a Bento também, tem o do Daire também, levar quanto a entrada do Travessão Leopoldina, da Tília Andreassa, cobrando ali também, que ter dado acidente seguidamente. O secretário Cristiano é favorável de fazer alguma intervenção ali, fazer algum projeto, mas tem que ter uma liberação do Instituto que não existe. Tem pessoas para receber documento, dá recebido, mas tu não tem retorno, não tem nada. Então a ineficiência é muito grande e, como diz o vereador Laifres, tem que extinguir esse órgão. Obrigado, vereador. Pedir ajuda para a Regina Duarte fazer a campanha de extinção do DAER, né? Então era isso, senhor presidente. Agradeço o espaço. Ok. Próxima inscrição, a vereadora Tatiane Frisso.